A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 7, a mensagem da salvação. Onde encontramos a mensagem da salvação na Bíblia? Aonde está na palavra de Deus sobre a salvação? Muitos pensam que estaria somente nos evangelhos, mas não é verdade. Nós encontramos essa mensagem de Gênesis a Apocalipse, pois o tema central da Bíblia é o quê? É Jesus e a obra da salvação, a obra da redenção. Então, desde lá do começo, lá do início mesmo em Gênesis, a gente vê a promessa que o Senhor fez, né? Que viria um que pisaria na cabeça da semente da serpente. E esse daí é quem? É Jesus. E aí a gente vê no decorrer da Bíblia, todo momento, a gente vê alguma referência falando de Jesus. Até mesmo no Antigo Testamento, Jesus ainda não havia nascido, mas havia o que? As profecias, a promessa que ele viria, né? E como seria a obra dele de salvação. E depois, a partir dos evangelhos, a gente vê Jesus aqui na terra, depois na igreja falando ali em Atos e até Apocalipse. Falando sobre o quê? Sobre a salvação. Mas Jesus, ele nos salva do quê? Eu gosto muito de falar sobre isso quando fala da salvação. Do que o Senhor está nos salvando? Será que o Senhor está nos salvando da enfermidade? De um assalto? De um acidente? De uma condição financeira que não está boa? Das dificuldades gerais? De uma perseguição? Ou da morte física? Será que é disso que o Senhor está falando? Né? Será que essa é a salvação que o Senhor está nos propondo? Olha, mesmo nós crendo no Senhor Jesus, né, sendo fiéis a Ele, ainda assim a gente vai passar por esses problemas. O Senhor pode nos livrar de uma enfermidade? Ele pode nos curar. Ele pode abrir uma porta? Ele pode. Uma porta de emprego, receber uma herança, alguma coisa para nos ajudar financeiramente? Ele pode fazer isso. Mas ele tem algo muito maior, porque esses problemas, olha só, lá em João 16:33, Jesus diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor está falando? Olha, vocês vão ter dificuldades, mesmo crendo em mim, passarão. Por quê? Porque nós estamos aqui na terra, nós somos pecadores, estamos aqui ainda. Mas tem algo que o Senhor, quando Ele fala da salvação, que é muito maior. Olha, todos os que creem em Jesus e que permanecem fiéis serão salvos da pior aflição que o ser humano pode passar. Irmã Renata, o que é essa pior aflição? Tem algo pior que uma enfermidade? Tem algo muito pior que uma enfermidade. Sabe o que é? É a morte eterna. O Senhor Jesus veio para nos salvar da morte eterna. Então a gente tem que ter muito claro isso. Passamos aflições. É muito ruim essas coisas que nós passamos. Eu acho que a enfermidade é algo terrível, é algo que assola. A pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter isso, mas às vezes com a enfermidade não tem cura, não tem como. É só mesmo o Senhor Jesus para fazer a obra. E se Ele quiser fazer, Ele faz, se não, não faz. Mas o que é mais importante? É se é vida eterna ou morte eterna. E nós buscamos o quê? A vida eterna. E o Senhor veio para nos salvar desta morte. Quando Deus criou o ser humano, era sem pecado e tinha acesso à vida eterna, mas pelo pecado cometido por Adão, todos nós fomos condenados à morte. Quem não crer no Senhor Jesus, quem não for fiel ao Senhor Jesus, já está condenado, terá a morte eterna, mas aquele que crê, que sabe que Ele é o único e verdadeiro caminho, esse será salvo. Salvo do quê? Da morte eterna. Lá em Romanos 5,12 diz assim, ó, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então todos nós pecamos, e a única forma de nos livrarmos disso é por intermédio do Senhor Jesus. Escolhas. As escolhas que fazemos sempre refletirá em nossas vidas. Existem escolhas que vão nos aproximar de Deus e outras que irão nos distanciar. Então, a nossa vida, todos os dias, é feita do quê? De escolhas. Cabe a nós escolhermos se nós vamos seguir o Senhor Jesus ou não. Isso das mínimas coisas às coisas maiores da nossa vida, em tudo. Né? Então, a gente tem que seguir. E quando a gente está fazendo essas escolhas, é uma escolha assim, olha, vida eterna e morte eterna. É que nós não temos essa dimensão do mundo espiritual. Nós não temos essa sensibilidade ainda. A gente não vive pensando no mundo espiritual. A gente vive mais aqui na Terra, mas a gente tem que começar a pensar nas coisas do alto, pensar mais no Senhor Jesus, segui-lo e saber das consequências da nossa escolha. Ok? Então, e é desde cedo que a gente aprende a escolher.
Quando crianças, a gente fala assim, é criança é inocente. Ok, criança é inocente. Mas a criança, por essa natureza adâmica, ela sabe quando ela está fazendo algo errado e quando ela está fazendo algo certo. Eu sempre comento isso. Criança, quando está aprontando coisa, fazendo coisa errada, ela dá aquela olhadinha, ela faz o escondido, às vezes corre, né? Põe a mão assim no bumbum para não apanhar. Por quê? Porque ela sabe que ela está fazendo coisa errada. É lógico. Estou exagerando um pouquinho aqui. Ela é inocente, mas essa natureza adâmica, ela está em nós e a gente tem que fazer o quê? Alimentar mais o nosso espírito para que a gente se aproxime cada vez mais do Senhor Jesus. E qual é a forma? É a oração, é a leitura da palavra, é o louvor. É assim que nós vamos conhecendo mais o Senhor Jesus, vamos ficando mais próximo dele e, lógico, da vida eterna com ele. A promessa da redenção. Quando lemos a Bíblia, podemos perceber que existem personagens que se parecem com Jesus ou histórias que remetem ao seu ministério. Além disso, encontramos no Antigo Testamento profecias sobre Jesus e a obra de redenção. É o que nós falamos lá desde Gênesis, né? Vem falando sobre Jesus. Então, vem aqui alguns versículos. Lá em Isaías 7,14 diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, lá em Isaías, já está se falando o quê? De Jesus, da obra de redenção. Também encontramos em Miqueias 5,2: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então está falando que o Salvador, o Messias, sairia da onde? Lá de Belém, que foi onde Jesus nasceu. Em Salmos 22, 17 e 18 nos diz assim: Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Foi o que fizeram com Jesus quando ele estava sendo ali crucificado, que os soldados lançaram sorte da túnica do Senhor. Então nós vemos as promessas no Antigo Testamento e no Novo o cumprimento destas promessas. As profecias não são o único meio que o Antigo Testamento tem para anunciar e apresentar o Messias. Nas Escrituras também encontramos representações simbólicas ou tipológicas de Jesus. Então, pessoas que viveram e que tinham como se fosse o tipo de Jesus, né? Que refletem a vida delas. Se a gente fizer uma comparação, vai ver que tem algumas semelhanças. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, Isaac, por exemplo. Isaac era o filho amado de Abraão. E Deus disse a respeito de Jesus: Este é o meu filho amado. Outra aqui, ó. Isaac foi obediente a Abraão. Jesus foi obediente ao Pai, obediente até a morte. Isaac levou sobre si a lenha do holocausto. Jesus levou sobre si a cruz. Isaac, o filho da promessa, oferecido em sacrifício. Jesus foi o cordeiro sacrificado. Isaac ele não foi sacrificado, mas ele seria oferecido ali, né? Era uma prova da fé, da confiança que Abraão tinha em Deus. Rebeca deixou tudo para se casar com Isaac, e a igreja deixa tudo para se casar com Cristo, para viver com Cristo. O encontro de Isaac e Rebeca se deu ainda no caminho. Jesus se encontrará com a igreja nos ares. Isaac conduziu Rebeca à sua casa, e Jesus conduzirá a igreja ao céu. Então a gente vê semelhanças da vida de Isaac com Jesus aqui, o tipo de Jesus. José era odiado e rejeitado pelos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Uma profecia sobre Jesus: odiaram-me sem motivo. Em Isaías lemos: era desprezado e o mais rejeitado. Aqui a gente vê o desprezo que a família tinha, né, os irmãos de José com ele, e Jesus no meio ali dos judeus. Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos, porém eles não o receberam bem. Jesus veio para o que era seu, para os judeus, e os seus não o receberam. Os irmãos de José arrancaram-lhe a túnica, e os soldados também se apoderaram da túnica de Jesus. José esteve entre dois presos, um foi perdoado pelo faraó e o outro foi condenado. Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Um foi perdoado por Deus e o outro morreu sem salvação. Tem outros exemplos, eu trouxe esses dois personagens, eu acho que é mais conhecido de todos. A redenção realizada. No Novo Testamento encontramos o cumprimento das profecias da redenção anunciada no Antigo Testamento.
Nos evangelhos, encontramos nos 4 evangelhos o nascimento, o ministério de Jesus, a morte e ressurreição. Atos e nas cartas, encontramos os relatos da expansão da igreja e da divulgação do evangelho, da obra da salvação, das coisas que o Senhor fez e que o Senhor estava operando ali na igreja. E Apocalipse. Este livro aponta para o triunfo final de Cristo e a sua igreja. E aí chegamos à nossa conclusão. Na Bíblia encontramos o plano de salvação de Deus para o homem. Quando reconhecemos os nossos erros e entendemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, somos resgatados da morte eterna e o pecado não tem poder sobre a nossa vida. Essa é a nossa esperança, é seguir ao Senhor Jesus. Ele vai nos salvar da morte eterna e vamos morar com Ele para sempre, aonde não vai ter nenhuma aflição. Viveremos na alegria, na paz, no amor, tudo vai ser completo ali de felicidade. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.